Na primeira situação, nós tínhamos o NaCl fundido, então ele liberou os seus íons. Então aqueles íons, o Na+, e Cl-, estavam na cuba. Então o que aconteceu? O cátion migrou para o cátodo, onde catou os elétrons, e houve então uma reação, ele se transformou em sódio. O ânion migrou para o ânodo, se transformou em cloro, gás cloro. Então eu vou somar essas três reações, o que eu tinha, e as reações que aconteceram no cátodo e no ânodo, para obter a equação global. Então você vê que somando as três, eu posso cancelar o Na+, posso cancelar o Cl-, os elétrons também, né? Ninguém cria elétrons, os elétrons doados sempre tem que ser iguais aos elétrons recebidos. Então, totalizando, somando as três equações, eu vou ter a equação global. Então seria 2 de NaCl, que é o que eu tinha no início, passei a corrente elétrica, formei Na, sódio sólido, e o gás cloro. Bom, então nós vimos o exemplo da eletrólise ígnea, uma eletrólise sem água. Íons, passa a corrente, descarrega, soma as equações, tem a equação global. Agora, o próximo exemplo é a eletrólise em meio aquoso, não é? Ela é um pouquinho mais sofisticada, então fiquem bem atentos para não perder nenhum detalhe, não é? Então, uma eletrólise com água. A água interfere e nós vamos ver como. Vamos imaginar, então, como é que se monta uma cuba, o que eu preciso para montar a eletrólise em meio aquoso. Então, o sistema é bem parecido, preciso do gerador, não é? Preciso de uma cuba eletrolítica, já não preciso dos aquecedores, não é? Uma cuba tradicional, comum. Coloco então o Na e a NaCl e água, vai ser o nosso exemplo. Então, cloreto de sódio agora com água. Então, na hora que eu coloco isso na cuba, daqui a pouquinho nós vamos ver que íons que estão presentes nessa cuba. Então, o cátodo, o ânodo, tudo conectado. Quando você ligar a corrente, então, vai começar a provocar a eletrólise, que é a descarga de alguns desses íons. Só que o que acontece? Agora, nessa cuba, nós temos o Na+, temos o Cl- e a própria água, não é? Então, vai haver uma disputa. Você tem que se jogar de um penhasco, né? Ninguém quer se jogar de um penhasco. Então, o sódio, por exemplo, é o metal. O negócio dele é dar elétrons. E aí, na eletrólise, ele é forçado a receber. Ninguém quer saber de receber. Então, fica aquele jogo de empurra. Por quê? Na água, tem aquele cátion, assim, indiretamente tem o H+. Né? É pequena quantidade, mas dentro da água tem o H+, e tem o Na. Então, a água interfere nessa situação. Ela disputa com o sódio a descarga no cátodo. Já no ânodo, você tem o cloreto, não é, o Cl-, e na água tem lá o OH, não é, esse ânion embutido dentro da água. Então vai haver essa disputa. Então a água acaba disputando, presta atenção, com o cátion para ir para o cátodo e com o ânion para ir para o ânodo. Bom, como é que eu vou saber quem vai ser descarregado primeiro? Como é que eu vou saber essa ordem de descarga? Bom, você vai saber essa ordem de descarga decorando uma pequena tabelinha. E às vezes alguns vestibulares são gentis e colocam essas tabelinhas pra gente, não é? O importante é saber usar essas tabelas. Então dá uma olhadinha no quadro. Então, ordem de descarga. Lembra que nós estamos na cuba, que tem 2 cátions, 2 ânions indiretamente, né? Tem a água e um cátion, a água e um ânion. Então, para descarregar o cátion, a ordem, né? Metais alcalinos são os mais difíceis de serem descarregados. A setinha está apontando para o mais fácil. Então, alcalinos são os mais difíceis, depois alcalinos terrosos, alumínio, a água. Fiquem atentos aí para o nosso exemplo, não é? Então, na nossa cuba eu tenho Na+, e água. Então, se você olhar a tabela, quem vai ser descarregado mais fácil? A setinha aponta para quem é mais fácil descarregar. Então, é mais fácil descarregar a água do que o sódio. Já a descarga de ânions, na próxima tela, você tem aí, o ânion mais difícil de ser descarregado é o F-. Porque lembra, olha, ele quer receber, ele vai ter que doar elétrons. E o flúor adora esse elétron dele. Então é o mais difícil de perder elétrons. Ânions oxigenados e a sequência. Nós temos na nossa cuba um ânion não oxigenado, que é o cloreto, o Cl- e a água. Então, se você observar, o cloreto é mais fácil de ser descarregado do que a própria água. Então, indo para a própria eletrólise agora, na próxima tela, voltando para a nossa cuba eletrolítica, então você tem lá a fonte, tem os geradores, então olha lá, Na+, Cl- e a água. Como nós vimos na ordem de descarga, o cátion da água, a água vai migrar para o cátodo e o Cl- vai migrar para o ânodo. Então, a água descarregada no cátodo e o Cl- descarregado no ânodo. Vamos para as equações. Então, olha lá, nós tínhamos em meio aquoso, não é? Na+, Cl- e moléculas de água. Então, essas coisas estavam presentes naquela cuba. A hora que eu passo a corrente, então o ânion cloreto migrou para o ânodo, formando cloro. E a água migrou para o cátodo, então a água vai receber elétrons. Na verdade, é o H+, que está embutido na água, que recebe esses elétrons, formando gás hidrogênio. Então, somando essas equações, eu posso cancelar o cloreto, que existia na cuba e virou cloro,
posso cancelar a molécula de água, não é uma parte dela, cancelando os elétrons, eu vou ter a equação global da minha eletrólise. Então, NaCl em água formou no ânodo o gás cloro, no cátodo o gás hidrogênio e sobrou na cuba Na+ e OH-. Essa eletrólise é extremamente importante industrialmente pensando, não é? Ela produz gás hidrogênio, que é um bom combustível, gás cloro, que eu posso usar no tratamento de água, e sobra na cuba o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que eu uso para fazer sabão, detergentes, indústrias de vernizes, não é? Então, uma equação bastante importante essa. Então, espero que você tenha acompanhado, não é? Assista de novo, regrave isso, veja os detalhes importantes. Lembre-se sempre, falou eletrólise, passar a corrente, descarregar íons. Quando for em meio aquoso, tendo a água, existe aquela disputa entre os cátions e ânions e a água, não é? E até a próxima aula. Coragem, estudem.